Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Geomaster, aqui quem fala é o Jonathan, e hoje vamos estar iniciando mais uma videoaula sobre a programação no SQL Server. Então pessoal, na videoaula de hoje a gente vai falar sobre as transações, vamos lá? Então, o que é uma transação? Uma transação em banco de dados é uma unidade lógica de trabalho que consiste em uma ou mais operações de bancos de dados. Ela é uma sequência de ações que devem ser executadas como uma única entidade, tratando o banco de dados de forma consistente, garantindo que os dados permaneçam em um estado coerente antes e depois de uma transação. Então, uma transação no SQL Server ele vai garantir que em uma sequência de comandos que a gente executar, os dados estejam ali consistentes durante e no final de toda essa operação. E as transações são usadas para garantir a integridade dos dados em um ambiente de banco de dados, permitindo que várias operações sejam tratadas como uma única operação atômica. Isso significa que, se uma parte da transação falhar, as operações dentro delas serão desfeitas, revertendo o banco de dados para o seu estado anterior à transação. Então vamos supor que a gente cria um script, uma procedure ou um comando que seja, que faça uma sequência de comandos em nossas tabelas. Então a gente tem comandos ali de update, comando de delete, comando de insert. Dentro de uma transação, caso qualquer um desses comandos ocorra ali uma falha, a nossa transação vai garantir que o estado do banco de dados retorne ao original quando aquelas sequências se iniciaram. Então vamos supor que eu tenho um delete, seguido do update, seguido do insert. Se no meu caso o meu update der errado, o meu delete ele vai ser revertido. Na minha transação somente vai garantir que tudo seja executado caso todos aqueles comandos sejam executados com sucesso e não fique nenhum comando ali executado pela metade. Então isso vai garantir a integridade no nosso banco de dados. Então a gente tem as propriedades aqui chamadas de ACID. Primeiramente temos a atomicidade, que ela vai garantir que todas as operações de uma transação sejam executadas com sucesso, ou que nenhuma delas sejam executada. Isso evita os estados intermediários inconsistentes no banco de dados. Foi aquilo que eu expliquei. Então eu tenho ali uma sequência de comandos no meu banco de dados. Se qualquer comando daquele falhar, os comandos que já foram executados anteriormente, aquele comando de falha, eles vão ser revertidos. Isso vai garantir a integridade dos nossos dados. Temos também a consistência. Vai garantir garante a consistência do banco de dados, garantindo que ele permaneça em um estado válido antes e depois de uma transação. Isso evita corrupções de dados. Então, a consistência vai garantir que os meus dados ali eles permaneçam de maneira válida, né? Ele vai evitar corrupções no meu banco de dados. Isolamento. Impede que transações concorrentes acessem e modifiquem os mesmos dados simultaneamente, garantindo que uma transação não veja as alterações feitas por outra até que ela seja confirmada. Então, na questão de isolamento, eu posso estar, por exemplo, vocês vão ver na prática mais para frente, eu posso estar iniciando uma transação, executando o comando, paralelamente pode ser executada também iniciada uma outra transação executando um outro comando que vai afetar a mesma tabela que a primeira transação também vai afetar. As transações vai garantir que eu somente inicie o comando de uma transação caso a transação anterior já executada ela seja ali confirmada ou revertida. O SQL não vai deixar, minha transação não vai deixar que várias transações mexam nos mesmos ali nas mesmas tabelas ao mesmo tempo, né? Isso vai evitar atrapalhar os dados que eu tenho ali naquela tabela. Esse é um exemplo. Vou mostrar para vocês mais à frente. E também temos a durabilidade, que garante que as alterações realizadas em uma transação sejam permanentes, mesmo em casos de falhas no sistema, como travamentos ou desligamentos inesperados. Então, a transação ali vai garantir também que todas as alterações realizadas em uma transação sejam permanentes. Então, você executou uma transação e confirmou aquela transação, aquele comando que foi feito, não tem como mais aquelas informações serem revertidas, né? Uma vez confirmada a transação, não tem como voltar atrás. Então temos aqui as principais
os principais comandos, né, fundamentais da transação, o commit e o rollback. Então, eles são comandos fundamentais no contexto de transações em banco de dados e desempenham papéis essenciais na gestão da integridade dos dados. Primeiramente, começando com o commit, que é o comando confirmar. Qual que é a função dele? A função do comando commit o comando commit é usado para confirmar uma transação e efetivar todas as alterações realizadas durante essa transação no banco de dados. Então, a partir do momento que eu iniciei uma transação, eu posso executar ali N comandos. O commit vai ser o comando que vai confirmar aquela transação. Então, quando usar? O commit é utilizado quando você está satisfeito com todas as operações dentro de uma transação e deseja que essas alterações se tornem permanentes. E o efeito: após o commit, todas as operações de transação são aplicadas ao banco de dados de forma permanente e os dados são atualizados conforme as suas ações da transação. Então, a gente agora vai lá para o Manage Studio para ver na prática como que funciona o comando commit. Vamos lá? Então, eu já estou aqui no Manage Studio, logado no banco de dados projetos, que é o que a gente vem trabalhando aí de todas essas sequências de vídeo aulas. Então, para mim estar iniciando uma transação, como que eu faço? Eu vou estar iniciando com begin transaction. Então, eu estou iniciando, né, a minha transação. E a partir daqui, eu vou estar executando o comando que eu quero que minha transação execute. Por exemplo, eu posso rodar aqui um delete. Inicialmente, vamos fazer um select na tabela usuários para a gente ver quais os dados a gente tem lá dentro. Select all from usuários. Então, aqui a gente tem 64 linhas. Vou fazer aqui um top 10 para o resultado ali retornar menor. Então, select top 10 retornou ali para mim os primeiros 10 usuários existentes na tabela. Então, vamos supor que eu vou fazer aqui um update. Update usuários 7. Nome, recebe, eu vou colocar aqui Jorge Menezes. UR, PK, seja igual a 25. Então, eu vou estar alterando o usuário 25, que agora atualmente ele tem o nome de Johnny Andrade, para Jorge Menezes. Ok? Então, eu vou remover esse select aqui. Vou deixar ele aqui embaixo. Então, eu tenho aqui o comando commit, que ele vai confirmar para mim essa execução aqui. Então, a partir do momento que eu abri uma transação e executei um determinado comando, o meu SQL vai entender que é o seguinte: a tabela usuários naquele momento está em uso diante uma transação. Enquanto aquela transação ela não for confirmada ou revertida, a minha tabela usuários ela passa a estar o quê? Ela passa a estar travada para outras execuções em cima dela. Então, eu não vou conseguir fazer um delete, não vou conseguir fazer um outro update enquanto essa transação aqui está em aberta. Então, qual é o momento que eu vou conseguir executar outros comandos em cima dessa tabela? Quando essa transação for confirmada ou quando essa transação for revertida. Então, no momento aqui, eu vou fazer o commit. O que o commit fez? Ele confirmou para mim a carry que eu executei. Então, se eu rodar aqui o select, o usuário do PK25, ele passou a ser Jorge Menezes. Por quê? Eu confirmei aquela transação. Vamos voltar lá para o slide para a gente ver um segundo comando, né, que a gente tem, que é o rollback, que aí vocês mais para frente vão entender melhor o funcionamento da transação. Então aqui a gente tem o comando rollback, que é o comando desfazer. Qual que é a função dele? O comando rollback é usado para desfazer todas as operações não confirmadas dentro de uma transação e restaurar o banco de dados ao seu estado anterior à transação. Quando usar? O rollback é útil quando ocorre um erro ou uma condição que impede que a transação seja concluída com sucesso. Ele reverte todas as operações da transação, impedindo que as alterações errôneas sejam aplicadas. E o efeito? Após o rollback, o banco de dados volta ao seu estado que estava antes do início da transação, como se nada tivesse acontecido.
Então vamos aqui para o Manager Studio para a gente ver na prática o rollback funcionando. Então na nossa execução anterior, a gente iniciou a transação, executou o update e depois fez o commit. No momento que eu fiz o select na minha tabela, o PK25 ele se tornou o Jorge Menezes. Por quê? Eu confirmei aquela transação. Então a gente tem o commit e o rollback. Eu vou fazer o seguinte, eu vou executar novamente o início da transação, juntamente com o update. Depois a gente vai fazer um rollback. Depois a gente vai fazer a leitura dos dados para a gente ver o que aconteceu. Então eu vou colocar aqui. Beatriz Silva. Isso aqui é um exemplo. Então, no momento a gente tem o PK25 como Jorge Menezes. Vou fazer o seguinte, vou iniciar a minha transação, ok? Fazendo o update na tabela usuário, setando o nome Beatriz Silva, onde o PK seja o 25. Depois vamos executar o rollback. Vamos ver o que aconteceu. Iniciando a transação, perfeito. Então, sem a transação, o que ia acontecer? O meu usuário 25, ele ia ter o nome Beatriz Silva. Se eu fazer aqui o rollback na minha transação, o que vai acontecer? Ok, comando concluído com êxito, vamos executar novamente o select. Se eu vier aqui no PK25, ainda está com Jorge Menezes. Por quê? Eu iniciei a transação e fiz um rollback. Eu desfiz aquela alteração. Ok? Eu vou executar aqui comandos paralelos para vocês verem a questão de, no momento que eu estou com uma transação em aberta, eu não consigo com que outra transação leia aqueles dados, né? Ou utilize aqueles dados, vamos dizer assim, somente quando aquela transação inicial finalizar, ok? Vou abrir uma nova consulta, vou deixar aqui as janelas em paralelo, né? Para a gente ver na prática funcionando. Eu vou fazer aqui então o update, usuários, set, vou ver aqui que dado que eu vou alterar. Eu vou pegar o 25 também, set e-mail, recebe. Eu vou colocar aqui teste.transação @john.com.br. Aqui só um exemplo só. Ok, então eu tenho o comando de commit ou o comando de rollback, certo? Ok. Então aqui é o seguinte, a partir do momento que eu abrir uma transação, né, e executar uma ação na tabela usuários, se eu pegar esse comando aqui e rodar ele também, o que vai acontecer? Esse daqui ele não vai ser executado enquanto esse daqui estiver em aberto. Só depois que eu fizer o commit ou o rollback que eu vou conseguir executar esse comando aqui. Vamos lá? Então, primeiramente, eu vou executar o comando de update, setando o nome como Beatriz Silva. Atualmente, o nosso nome está como Jorge Menezes. Vamos lá? Iniciando a transação. Ok. Aqui deu como uma linha afetada, porém a transação ainda está aberta. Então, eu vou vir nessa outra janela aqui, né, na minha esquerda, vou executar esse comando aqui. Olha, vocês podem notar que a minha consulta ela está em execução, executando a consulta. Por quê? Enquanto a minha transação inicial está em aberta, eu não consigo que outra transação utilize aquela tabela. Então, só a partir do momento que eu fizer o commit ou o rollback, que essa transação aqui vai ser concluída, certo? Então, aqui eu vou executar o commit. Então, a partir do momento que eu fiz o meu commit, o que aconteceu? Essa execução aqui passou a funcionar. Olha um detalhe interessante aqui. Eu não fiz nenhum where, ok? Eu não fiz nenhum where, então o que aconteceu? Eu tive 64 linhas afetadas. Vamos supor que a gente está num ambiente de produção, né? Um ambiente de um sistema que o cliente está usando. Eu iniciei uma transação, fiz um update sem where. Então aqui eu fiz uma coisa errada, né? Eu precisava ali de fazer um where inicial. Como que eu posso reverter numa transação? Eu posso utilizar o quê? O rollback. Então se eu utilizar o rollback,
tudo que estava naquela transação foi desfeita. Se eu fizer o select agora, vamos ver o que vai acontecer. O meu PK25 ele vai ter o nome Beatriz Silva, porque eu confirmei essa transação aqui. Agora, como eu fiz o rollback nessa segunda transação, tudo que deveria ter sido afetado foi desfeito. Então, para quem está trabalhando aí em banco de dados, principalmente se vai manipular dados em ambiente de produção, iniciem o seu comando com uma transação. Por quê? Você vai poder conferir e checar se aqueles dados foram afetados da forma que você desejava. Se eles foram afetados da forma que você desejava, você vai rodar o comando commit. Caso contrário, você vai rodar o rollback para desfazer tudo que foi feito. Então, dessa maneira, utilizando a transação, você ali tem um controle melhor dos dados que vão ser afetados, ok? Vamos voltar ali para o nosso slide para mostrar para vocês alguns outros comandos. Então, aqui agora a gente tem os níveis de isolamento. A gente tem 4 níveis diferentes. Na prática, eu vou mostrar para vocês somente 2. Por quê? Os 2 outros, eles são mais utilizados, né, e mais fáceis de demonstrar quando se tem, vamos dizer assim, né, muitos comandos envolvidos. Como aqui eu vou mostrar comandos mais simples, né, mais básicos, os 2 primeiros eu vou conseguir mostrar para vocês de uma melhor maneira. Então, primeiramente, a gente tem o read uncommitted, que é o não confirmado para leitura. Este nível ele permite que uma transação acesse dados não confirmados de outras transações em andamento. Isso pode resultar em leituras de dados sujos, inconsistentes ou inexistentes. Então, o que vai acontecer? Vamos supor que eu fiz ali iniciei uma transação, fiz um update. Caso eu utilize o nível de isolamento read uncommitted, essa minha transação ainda não está confirmada. Se a minha transação de update não está confirmada, eu vou conseguir fazer a leitura desses dados, né, que a minha transação fez um suposto update, ok? Então, eu também tenho aqui a read committed, que é o que? Confirmado para leitura. Este nível evita a leitura de dados sujos, garantindo que uma transação só veja dados confirmados por outras transações. No entanto, ainda permite a ocorrência de fenômenos como leituras repetíveis e problemas de imagem fantasma. Nesse segundo aqui, nível de isolamento, ele vai garantir para mim que eu só consiga ver dados que foram confirmados por outras transações. Vamos dizer assim, confirmados, né, dando commit ou rollback. Então, vamos supor que eu tenho um update ali em uma transação. Eu inicio aquela transação, inicio aquele update. Caso eu utilize o nível de isolamento read committed, enquanto a minha transação não for confirmada, eu não vou conseguir ler aqueles dados, né? O meu banco de dados vai ficar esperando que aquela transação seja confirmada. Temos também o repeatable read, leitura repetível. Ele evita leituras repetíveis, garantindo que uma transação veja sempre os mesmos dados ao longo de sua duração. Ainda permite problemas de imagem fantasma. Esse terceiro exemplo, nível de isolamento, ele vai garantir que eu iniciei ali uma transação, todas as leituras que eu fizer nos mesmos dados, vamos dizer, nas mesmas tabelas, eles vão ser sempre os mesmos, mesmo que outras transações ali, no mesmo momento, altere aqueles dados. Temos também o comando serializable, ou serializável em português. Ele fornece o mais alto grau de isolamento, garantindo que nenhuma outra transação possa acessar os dados que estão sendo usados por uma transação em andamento. Isso elimina problemas de imagem fantasma e garante a máxima consistência. Caso eu utilize esse nível de isolamento, ele vai garantir que eu só consiga manipular e ler dados que já foram confirmados por outras transações. Só que isso pode gerar um pouco de lentidão. Por quê? Enquanto eu estou tentando fazer a leitura usando esse nível de isolamento, eu preciso que outras transações confirmem, né, a sua execução. Então, enquanto outras transações estiverem manipulando os dados, a minha leitura ela vai necessitar, né, de uma espera enquanto aquelas transações estão em andamento. Então, vamos supor que eu tenho ali várias transações que vão levar 5 segundos para serem completamente executadas. A minha leitura, então, ela vai demorar esses 5 segundos.
Então vamos dizer assim, no sistema ali utilizando no dia a dia, 5 segundos para você esperar pela leitura de dados, isso vai gerar, vamos dizer assim, né? É um efeito de lentidão no sistema. Então, em questão de nível de isolamento, é sempre interessante, né, decidir ali a melhor maneira de utilizar. Você quer um sistema rápido, né, que a leitura ali seja rápida, isso pode fazer com que você leia dados sujos, dados que ainda não foram feito update, né, que não foram dados fantasmas, que às vezes você vai ler dados que não existem mais ali, né? No momento que você fez o select, uma transação fez um delete na tabela. Então ali você vai passar a ler dados que já não existem de fato no seu banco de dados, ok? Então vamos lá para o Manage Studio para a gente ver na prática melhor como funciona esses níveis de isolamento. Eu vou mostrar para vocês aqui na prática o não confirmado para a leitura e o confirmado para a leitura. Vamos lá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir aqui, primeiramente vai ser o Read Uncommitted, que é o não confirmado. Então, só relembrando o que ele faz. Ele permite que uma transação leia dados modificados por outras transações que ainda não foram confirmadas. Ainda não foi feito o commit, ou o rollback que seja. Isso oferece o menor nível de isolamento. Então, eu vou estar iniciando com Set Transaction Isolation Level Read Uncommitted. E aqui embaixo eu vou iniciar a minha lógica de transação, ok? Então aqui eu vou ler dados que ainda não foram confirmados. Eu vou estar fazendo aqui então, né, deixando aqui as janelas divididas para a gente ver melhor como que vai ser esse funcionamento, certo? Então aqui, select ao top 10 from usuários, certo? Então aqui, se eu fizer esse select aqui, o que vai acontecer? Né, eu vou ter do 23 ao 55, então eu vou escolher um dos registros aqui para estar fazendo um update, depois um delete, né, para vocês verem na prática, ok? Então eu vou escolher aqui o 23. Atualmente o 23 está como Rafaela Gabriela, eu vou colocar como Ingrid Silva. Isso. Ok, então eu vou estar iniciando a minha transação, vou estar fazendo o update na tabela usuários, setando o nome sendo Ingrid Silva, onde o PK é igual a 23. Depois eu vou executar este comando aqui, né, este nível de isolamento, porque ele vai permitir que eu leia dados que ainda não foram confirmados, ok? Então, iniciando a transação, iniciando o update, vamos lá? Rodei uma linha afetada. Se eu executar aqui, o que vai acontecer? Olha para vocês verem. A minha transação ainda não foi confirmada. Porém, meu nível de isolamento que eu escolhi aqui me permitiu que eu leia dados que ainda não foram confirmados, certo? Então, se eu vir aqui, o PK23 ele já está com Ingrid Silva. Porém, a minha transação ainda não foi confirmada. Se eu executar aqui o rollback, eu desfiz a minha transação, certo? Desfiz o update que eu tinha iniciado naquela transação. Se eu executar aqui novamente a leitura, olha para vocês verem. Na verdade, o meu dado lá, a minha informação, ainda é a Rafaela Gabriela. Então, utilizando o nível de isolamento, né? Read Uncommitted, ou seja, não confirmado, eu vou fazer com que a minha transação ela permita a leitura de dados ainda não confirmados, certo? Então vamos supor que a gente está num ambiente de produção, né, na tabela usuários ali oficial do meu sistema. Então, em alguma maneira, eu precisei de alterar, por exemplo, o e-mail de um usuário. Então eu vou colocar aqui, e-mail, recebe, ingridsilva@teste.com, certo? Então, eu sou o programador lá do banco de dados, né, o desenvolvedor. Eu preciso de fazer ali uma atualização do e-mail do usuário cujo PK seja 23, né? Porém, aconteceu alguma coisa que eu preciso alterar esse e-mail, certo? Então eu fui lá, montei a minha query bonitinha, vou estar iniciando a minha transação, ok? Então eu vou estar iniciando a minha transação e fazendo o update. Vamos lá, opa, 64 linhas afetadas. Então eu, desenvolvedor, o que aconteceu aqui? No momento que eu fui selecionar a query para estar executando, eu esqueci de selecionar o meu where.
Então eu afetei 64 linhas de uma vez. Se eu executar aqui este comando para que o SQL leia transações que ainda não foram confirmadas, olha para vocês verem o que vai acontecer. Todos os meus usuários da tabela, usuários, estão com o e-mail Ingrid Silva. Então aqui eu acabei fazendo o comando de forma errônea. Então, como eu usei a transação, eu ainda tenho, né, a chance de fazer a reversão dessa execução. Então eu vou executar o rollback, tudo que eu fiz foi desfeito. No momento que eu fizer a leitura novamente da minha tabela, ela se encontra no estado inicial. E se eu fizer o commit, o que vai acontecer? Novamente, eu vou rodar a transação, ok, abri a transação, executou 64 linhas. Se eu vier aqui e fizer o select, né, utilizando o read uncommitted, que é transações não confirmadas, todos os meus usuários estão com o e-mail Ingrid Silva Test. No momento que eu fiz o commit, acabou. Os meus dados estão com aquela informação. Não tem como mais eu reverter, a não ser que eu tenha um backup daqueles dados. Então, novamente, aí confirmando, sempre que vão trabalhar em ambiente de produção, né, que vão fazer algum tipo de alteração, né, nos dados, é interessante usar uma transação, porque assim você pode, né, ter a chance de reverter aqueles dados. Então, o nível de isolamento read uncommitted, que é o não confirmado, ele vai permitir que a transação leia dados que ainda não foram confirmados pelas transações. Isso pode ser utilizado dentro de procedures, por exemplo, né, onde eu vou ter ali vários comandos a serem executados. Isso vai permitir que tenha, vamos dizer assim, mais rapidez na execução da procedure, porque ela não vai esperar com que transações que estão afetando ali a tabela que a mesma procedure vai utilizar, que elas sejam confirmadas, ok? Ela vai ler o dado da forma que está, certo? Então agora a gente vai para o nível de isolamento read committed, que é o quê? Que é o confirmado. Então vamos aqui para a sua definição. Ele garante que uma transação só pode ler dados confirmados por outras transações. Isso evita a leitura de dados sujeitos a alterações por outras transações não confirmadas. É o nível de isolamento padrão na maioria dos sistemas de bancos de dados. Então vamos ver a diferença dele para o read committed para o read uncommitted, certo? Então, eu vou estar iniciando como set transaction isolation level read committed. Depois de usar este comando, eu vou executar, né, os scripts ali, a minha carry que eu quero estar executando. Novamente vai ser o select top 10 ao from usuários. Certo. Se eu executar aqui, vocês podem notar que o meu comando foi executado ali, né, no mesmo momento, sem demora nenhuma. Agora, vamos supor que eu vou estar iniciando uma transação, certo? Eu não vou estar confirmando ela. Depois eu vou utilizar este nível aqui de isolamento. Vamos ver o que vai acontecer. Iniciei a minha transação, ainda não confirmei ela. Se eu vier aqui e executar esse comando, olha o que vai acontecer. Enquanto a minha transação estiver não confirmada, né, utilizando a tabela usuários, a minha leitura ela vai ficar aguardando. Então vamos supor que eu tenho ali uma procedure que faça uma manipulação da tabela, inicie uma transação e leve ali 15 segundos. Enquanto a minha transação não for confirmada, né, durante aqueles 15 segundos, a minha leitura vai ficar ali em aguardando, certo? Somente no momento que eu fizer a confirmação ou o commit ou o rollback, a minha transação a nível de confirmação ela vai ser executada. Então, vocês vão notar que, a partir do momento que eu executar commit ou rollback, essa primeira janela aqui da esquerda, ela vai concluir, né, a leitura dos dados. Vou fazer o commit, concluiu a leitura. Então aqui, vocês podem notar que, nesse momento, o usuário 23, né, que é o que eu fiz aqui, o update, ele se encontra com, né, o e-mail que eu fiz o update na minha transação. Isso também vai funcionar com delete, também, por exemplo. Se eu fizer aqui delete
usuários 7. O L, na verdade, né? PK seja igual a 47. Então, novamente, vamos fazer aqui o seguinte. Vamos aqui testar o read uncommented. Vou iniciar minha transação. Vou iniciar um delete. Vamos ver o que vai acontecer. Fiz o delete, uma linha afetada. Se eu rodar aqui o meu nível de isolamento ainda não confirmado, olha o que vai acontecer. O 47, ele não existe mais aqui. Tá vendo? Ele leu a transação que ainda não foi confirmada. Agora, se eu fizer o rollback, desfiz o meu delete, se eu executar novamente aqui a leitura, o PK47 ele ainda existe na minha tabela. Então ali acabou que eu li dados sujos. Por quê? Ocorreu um problema na carry do delete, na transação do delete, que eu precisei de fazer o quê? De reverter aquela transação. Logo, os dados reais da minha tabela estão com o PK47, certo? Se eu executar aqui com o tipo de isolamento read committed, que é o confirmado, olha o que vai acontecer. Executei o delete, executei a minha carry aqui, ok? Enquanto a minha transação não for confirmada, certo? Essa leitura aqui ela não vai acontecer. Depois que eu fiz aqui o commit, a leitura de fato aconteceu. Então, dessa forma, a leitura da tabela foi mais consistente. Por quê? Agora, de fato, o meu usuário 47 foi feito delete, porque eu confirmei aquela transação. Se eu selecionar outra aqui, vou selecionar o 25, vou iniciar a transação, vou fazer o delete, iniciei. Vou fazer a leitura aqui do nível de isolamento read committed, que é o confirmado, executei, a SQL está aguardando a confirmação daquela transação. Depois que eu fiz o rollback, olha o que aconteceu, o usuário PK25 ainda se encontra na minha tabela. Por quê? Eu fiz o rollback em uma transação que estava sendo feito, né, o delete na tabela usuários. Tem uma outra maneira aqui mais rápida, né, de se fazer a leitura de uma tabela enquanto uma transação ainda está lendo aquela tabela. Eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá? Select top 10 all from usuários. Vou colocar aqui nolock, que é o quê? Se a minha tabela estiver sendo utilizada dentro de uma transação, o comando nolock vai fazer com que eu ignore aquele bloqueio que está sendo feito na minha tabela e leia, né, os dados da maneira que eu quero. Vamos testar isso na prática? Vamos lá. Iniciei a transação. Vou fazer um delete aqui no PK53. Iniciei a transação. Eu consigo ler a minha tabela de fato, certo? Vou fazer aqui o rollback. Agora eu vou tentar fazer o delete sem utilizar o nolock. Ok? Vamos ver o que vai acontecer. Iniciei aqui a minha transação com o delete. Vou fazer aqui o select na tabela usuários. O que aconteceu ali? Eu não vou conseguir ler essa tabela enquanto a minha transação estiver em andamento, estiver em aberta. Ok? Então vamos dizer assim, você, desenvolvedor, vai precisar de fazer ali uma manipulação dos dados de uma tabela, né? Você pode primeiro, então, iniciar a transação, fazer a manipulação dos dados, ok? Fazer o select na tabela com o nolock para conferir se os dados foram afetados da maneira que você quis. Se caso tiver ali sucesso na alteração, aí você roda o commit. Se caso tiver feito a alteração dos dados de forma errada, você utiliza o rollback. Então, dessa maneira, quando você vai atualizar, né, alterar algum dado ali na tabela, você ainda tem essa chance de confirmar se aquelas alterações estão corretas. Do contrário, você pode fazer o rollback, né? Você pode desfazer. Agora, os comandos a nível de isolamento, o read uncommitted e o read committed, por exemplo, eles vão ser ali utilizados em uma sequência de leitura. Então, vamos supor que você vai criar uma procedure que vai fazer um select em determinada tabela. Você pode escolher o read committed, que é o confirmado, ou o read uncommitted, que é o não confirmado. Então, dessa maneira, você vai ter N sequências de leituras em determinadas tabelas que, em paralelo, podem estar sendo utilizadas naquele momento por uma outra transação. Então, definir ali
qual que é o nível de isolamento que você vai utilizar em uma procedure, por exemplo, vai garantir duas questões. Velocidade na leitura, né? Não importa se uma transação está travando ou não uma tabela, a leitura ali vai ser o que está naquele momento ali, né? Apesar de você ter rapidez na execução da procedure que vai fazer um select, você pode acabar lendo dados sujos. Agora, se você escolher utilizar o nível de isolamento confirmado, você vai ter ali uma lentidão na leitura daqueles dados, porque pode acontecer outras transações de update ou delete naquela tabela, que enquanto elas estiverem em aberto, a minha procedure que está fazendo a leitura com o nível de isolamento read committed não vai conseguir ler a tabela enquanto a transação de manipulação ela não for finalizada. Ok? Então, pessoal, essa aí foi uma breve introdução em transações no SQL Server, né? Espero que vocês tenham aí entendido, né, esse funcionamento. Pratiquem bastante aí, né, no ambiente de desenvolvimento de vocês aí. Iniciem transações, façam manipulação de tabela, né? Façam commit, façam rollback, iniciem várias transações em sequência, né, que vocês vão notar que enquanto uma transação não for confirmada, eu não consigo, né, executar de fato uma outra transação. E para a próxima videoaula a gente vai estar vendo sobre o try-catch, que é tratamento de erros no SQL Server. Então, essa videoaula sobre transação foi importante porque a gente vai utilizar juntamente com o try-catch, né, onde a gente vai fazer tratamentos de erros que podem ocorrer, né, no nosso banco de dados. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje, tá bom? Pratiquem bastante, deixem possíveis dúvidas que vocês tiverem aí, né, que eu vou estar verificando e vou estar respondendo a essas dúvidas, ok? Deixem comentários também, né, essa videoaula ajudou vocês, tá bom? Espero vocês aí na próxima videoaula e até breve.